Vamos iniciar a quarta unidade falando sobre regionalizações do território brasileiro. Aula 1. Regionalização. Aí, a palavra regionalização, ela significa dividir ou delimitar determinada área da superfície terrestre de acordo com características semelhantes ou diferentes. Só que, para fazer essa divisão, ela utiliza critérios. Esses critérios são pré-determinados por quem está realizando. Isso também melhora os estudos para o controle de alguém que está administrando, por exemplo, um país, né, uma cidade, um município, com a intenção de favorecer o desenvolvimento local. Nós temos aqui alguns exemplos de critérios que podem ser utilizados na divisão regional. Por exemplo, podem ser utilizados os seguintes critérios: cultura, economia, aspectos históricos, recursos hídricos, áreas urbanizadas. Então, a escolha dependerá do objetivo e da finalidade de cada divisão regional. Então, o Brasil é um país gigantesco, né, territorialmente. Então, seria um grande desafio regionalizá-lo. Mas a regionalização, a delimitação do território brasileiro, melhorou seus estudos, né? Melhorou suas pesquisas, o acesso à informação. Ao longo do século XX, por exemplo, foram propostas várias regionalizações no Brasil. Cada uma apresentou critérios distintos, né? E, consequentemente, agrupou diferentes áreas de uma mesma região. E nós vamos saber aí quais foram essas divisões. Divisão segundo o IBGE. Lá no começo do século XX, especificamente em 1930, em razão das importantes informações políticas e econômicas, era necessário conhecer melhor o território brasileiro. Então, nesse contexto, né, em 1984, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chamado de IBGE, com o intuito de levantar dados econômicos, dados sociais, demográficos, e com a intenção aí de elaborar uma divisão regional para o Brasil. Então, o IBGE, ele utiliza diversos critérios para organizar seus estudos. Por exemplo, ele usa a estrutura da população, a forma de ocupação do solo, a estrutura da hierarquia urbana, o consumo, o nível cultural, o estágio de desenvolvimento das áreas. Então, a expansão territorial e a grande variedade de elementos naturais e culturais do Brasil fazem com que essas características sejam fundamentais para as diferenças regionais, né? Por exemplo, uma área quente e seca, como o sertão nordestino, existe uma região quente e úmida da Amazônia. Então, as duas estão lado a lado. Um outro caso, né, está relacionado aí à formação do espaço geográfico e à alta industrialização da região sudeste, contraposta aí às grandes áreas rurais da região centro-oeste do Brasil. A última regionalização realizada pelo IBGE, ela aconteceu em 1990, em virtude da institucionalização da nova Constituição Federal, em 1988, foi criado o estado de Tocantins, desmembrado de Goiás, né, e anexado à região norte. Roraima, Rondônia e Amapá foram elevados de territórios federais à condição de estados. Fernando de Noronha, por sua vez, deixou de ser território federal e passou a fazer parte de Pernambuco, né, como território de Pernambuco. Na página 383, vocês têm lá um mapa que mostra a divisão regional do país estabelecido pelo IBGE, do qual divide o Brasil em 5 regiões, né,
Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Podemos destacar aí a divisão regional do IBGE utiliza os limites físicos dos estados para agrupá-los em regiões. Divisão dos complexos regionais. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinches Gege elaborou uma divisão com base no processo histórico de formação do território brasileiro. E, principalmente, o critério que ele usou foram os efeitos da industrialização. Essa divisão ela ficou conhecida como uma dos complexos regionais, ou divisão geoeconômica. Então, ele regionalizou o Brasil em 3 regiões geoeconômicas: a Amazônia, o Centro-Sul e Nordeste. Essa organização regional ela favorece a compreensão das relações sociais e políticas do país, associa os espaços, né, de acordo com suas semelhanças econômicas, históricas e culturais. Essa regionalização ela objetiva retratar as desigualdades socioeconômicas das diferentes regiões do território nacional. Então, o limite territorial dos complexos regionais não é semelhante ao da divisão do IBGE, que considera os limites estaduais. Nos complexos regionais, os critérios são os fenômenos sociais e econômicos, que são dinâmicos e se alteram facilmente. Por outro lado, existe uma infinidade de aspectos diferenciados em um mesmo complexo regional. E existem muitos aspectos significativos que dão homogeneidade a cada um deles. Então, olha só, na página 384, nós temos lá um mapa que mostra a divisão dos complexos regionais elaborada pelo professor Pedro Gege. Então, ao comparar esse mapa aí, ó, com a do IBGE, que são 5 regiões, podemos perceber, por exemplo, que o estado de Minas Gerais, que na divisão do IBGE faz parte da região sudeste, né, no mapa dos complexos regionais, apresenta em grande parte de seus limites características naturais da região sudeste. Ó, no entanto, em sua porção norte, que faz limite com a Bahia, a paisagem natural é marcada pela presença de clima seco e vegetação de caatinga, características do sertão nordestino. O outro exemplo é o estado do Maranhão, né, no qual a porção oeste apresenta características da região norte, especialmente por questões naturais, como a aproximação com a floresta amazônica. Já a porção leste apresenta aspectos naturais e socioeconômicos ligados à região nordeste. Divisão regional de Milton Santos e Maria Laura Silveira. Então, são 2 geógrafos. Eles publicaram a obra Brasil, Território e Sociedade, no início do século XXI. E nesse livro, eles propõem uma nova divisão regional do Brasil, que ficou conhecida como 4 Brasis. Para quem não sabe, Milton Santos, ele desenvolveu o conceito de meio técnico científico informacional. Ele fala que o mundo passou por 3 fases, né? Passou pela fase do meio técnico científico e o atual, que é o meio técnico científico informacional. Então, o meio técnico científico informacional está associado à globalização, pois as redes de informação difundem-se desigualmente para o mundo inteiro, rompem os limites das cidades e passam a abarcar o meio rural. Nessa situação, os territórios são reestruturados pela infraestrutura que sustenta a rede de informação e passa a desempenhar novas funções na economia de fluxos globalizada, segundo o mestre Milton Santos.
E aí nós temos, né, algumas características dessa divisão. Por exemplo, ele classifica o Nordeste, uma área de povoamento antigo, na qual o processo de mecanização ocorreu de maneira pontual e pouco densa. Região concentrada, caracteriza-se pela grande densidade de sistema de relações, que intensifica os fluxos de capitais, informações e mercadorias. A cidade de São Paulo tem função de cidade global, o que reforça sua influência sobre o território regional. Centro-Oeste, considerada uma área de ocupação periférica, associada à agropecuária e à modernização, subordinadas aos interesses da região concentradas, apresenta as maiores densidades de mecanização agrícola e as maiores taxas de consumo de agrotóxicos. A Amazônia caracteriza-se pelas baixas densidades demográfica e técnica. Os sistemas informacionais aparecem apresentados pelos satélites e radares que monitoram a região, né? E essa nova proposta de visão regional do mestre Milton Santos é produto de um discurso geográfico sobre o Brasil e a globalização. Então, seu ponto de partida é a comparação entre as regionalizações do IBGE e dos complexos regionais elaborados há mais de 3 décadas pelo professor Pedro Geis. Após a leitura aí dessas páginas que nós acabamos de explicar, vocês podem realizar o jogo rápido da página 386, 387, tá? Qualquer dúvida, é só chamar a gente no privado.